Olá, galerinha do sexto ano! Estamos começando a nossa aula de terça-feira, dia 23 de junho. Hoje, a nossa reflexão traz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está em Salmos 34, 7. Creia nisso. Mas, para que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, precisamos temê-lo, ou seja, respeitá-lo, sabermos que Deus é um Deus de poder. E com essa mensagem positiva, convido você a assistir a aula de hoje, em que trarei a correção das atividades complementares que vocês fizeram no caderno. Me acompanhe então! Então, sexto ano, vou começar agora a correção das atividades complementares que vocês fizeram no caderno. Pessoal, mais uma vez a professora vai pedir, coloquem a data. Tem alguns alunos que estão esquecendo de pôr a data. Coloquem a data, ok? Primeira atividade. Quais figuras abaixo são semi-retas? Lembrando que as semi-retas, elas têm origem em um dos pontos, mas no outro ela não tem. Ou seja, a origem é num ponto só e ela, no outro lado dela, fica como? Fica infinito. Por isso que é importante você observar que vai começar com um pontinho e do outro lado terá uma flechinha que indica que ela é infinita. Então, se nós pararmos para observar, aqui nesse exercício 1, nós temos a semi-reta na letra C. Estão vendo aqui, ó, começou no ponto R, tinha outros pontos sobre ela, o ponto M, o ponto N e o ponto O. Tudo bem, mas olha do outro lado, estão vendo a setinha? Essa setinha indica que aqui é infinito, então ela tem uma origem e vai para um infinito. Então, a letra C é um exemplo de semi-reta. A letra D também, só que agora a origem está aqui, ó, do nosso lado direito. A origem está em B e ela caminha para o sentido infinito. Então, semi-retas aqui, nós temos as letras C e D, ok? Continuando então. Bom, só para tirar dúvida de se alguém ficou, a letra A é reta, estão vendo a flechinha tanto no início como do outro lado, tá? A letra B, segmento de reta, MN. A letra E também é um segmento de reta, uma parte da reta, AD. Estão vendo os pontos? Os pontos sempre com letra maiúscula. E para representar a reta, letra minúscula. Vamos continuar. Segundo exercício. Observe os ângulos indicados nas figuras e classifique-os em reto, agudo ou obtuso. Bom, figura 1, figura 2, figura 3. Só lembrando, ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Então, no nosso exemplo, aqui na verdade no nosso exercício, a figura 2 representa o ângulo reto. O ângulo agudo é aquele menor que 90 graus. Então, veja a inclinação. Olha a inclinação aqui, tá? Do ângulo reto. Aí, ele vai se fechando esse lado aqui, ó, da semi-reta, vai se fechando. E o que acontece aqui? Ele vai diminuindo a abertura. E o próprio número indica também, 40 é menor que 90. O ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus. Então, aqui, 40 graus, que está na figura 3, é um ângulo agudo. E a figura 1 é maior que 90 graus. Olha a abertura também como está bem diferente. Então, 145 graus é um ângulo obtuso. Então, como que ficou a resposta? Figura 1, obtuso, maior do que 90 graus.
Figura 2, exatamente 90 graus, ângulo reto. Figura 3, menor que 90 graus, então 40 graus indica um ângulo agudo. Terceira atividade complementar. O relógio abaixo marca 9 horas. Observem, nós temos aqui um relógio analógico, que é aquele mais tradicional, tá? Assinale a alternativa que mostra corretamente qual a medida do ângulo formado pelos dois ponteiros, que estão aqui indicados na figura. Então, esse ponteiro aqui, tá? Da hora e o do minuto, ponteiro dos minutos, tá bom? O que acontece aqui? Nesse ponto de encontro aqui entre esses dois ponteiros, nós temos o ângulo de 90 graus. Aqui, ele não veio com aquele símbolo quadradinho com um pontinho no meio. Isso pode acontecer, por isso é importante você saber identificar, olhar para o desenho e saber, tá? Claro que na maioria das vezes vem o símbolo, mas nesse caso não veio. Mas aqui está bem claro que o ângulo formado é o ângulo de 90 graus. Resposta alternativa B. Eu vou aproveitar esse exercício para passar um exemplo para ajudar vocês a fazer os exercícios 4 e 5 da página 127, que vocês terão que fazer, que estão propostos na nossa aula de hoje, tá? O que acontece? Eu já havia falado que esse relógio é um relógio analógico. Coloquei até uma observação aqui embaixo do que eu falei. E ele lembra a circunferência. A volta completa da circunferência tem 360 graus. Bom, você sabe que o relógio é dividido em 12 partes iguais. Estão vendo aqui? E está numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E olha que interessante, como a volta completa é igual a 360 graus, se são divididos em 12 partes iguais, para você saber quantos graus tem entre cada um desses números, então quantos graus tem entre o 12 e o 1? Entre o 1 e o 2, né? Entre o 6 e o 7 tem que ser o mesmo valor, porque foi dividido em partes iguais. Então, para isso, basta pegar o valor total da circunferência, que é 360, e dividir por 12. Então, 360 graus dividido por 12. Por que 12, professora? Olha aqui, porque foi dividido em 12 partes iguais, eu já expliquei. Deu 30 graus. Ou seja, cada uma dessas partes vai medir 30 graus. Então, olha aqui nesse exemplo. A gente tem destacado em verde o ângulo e ele quer que você coloque o valor do grau. Aí você vai falar, professora, você não passou para a gente sobre a utilização do transferidor, que é um instrumento utilizado para poder medir os graus. Sim, ele é um dos instrumentos utilizados, mas não tem como eu passar sobre ele por enquanto, tá? Só que mesmo assim, sem ter o transferidor, sem usar o transferidor, você sabe a resposta. Por quê? Por causa dessa explicação que eu passei para vocês agora há pouco. Dividiu em 12 partes iguais, deu 30. Então, acompanha aqui comigo, ó. De 7 a 8 é um espaço. Então, eu tenho 30. De 8 a 9, outro espaço. De 9 a 10, outro espaço. De 10 a 11, outro espaço. De 11 a 12, outro. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços aqui quando o relógio estiver marcando 7 horas. Então, o que eu faço? Se eu sei que cada parte tem 30, eu faço 5 vezes 30. Então, eu vou descobrir que o ângulo que está destacado em verde na letra A, ele mede 150 graus. E é muito importante você aprender isso, porque quando você for fazer alguma prova externa, eles não permitem o uso do transferidor. Então, você precisa saber esse conceito, saber que entre cada uma dessas partes tem 30 graus. Bom, então, voltando aqui no nosso desenho, só para você acompanhar, essa parte, o ângulo destacado aqui em verde, vai medir
150 graus. 150 graus, você sabe me dizer se ele é obtuso ou agudo? Rapidinho? Ele é obtuso, porque 150 graus é maior do que 90 graus. Vamos para o reloginho do item B. Olha que legal! Ele está marcando 6 horas e o ângulo delimitado em verde forma justamente a meia volta da circunferência. Bom, lembrando que a volta completa é 360 graus, meia volta, aqui coloquei aqui para vocês, meia volta, a metade de 360 é 180. Ficou fácil porque o próprio desenho mostra a metade da circunferência, tá? Item C. O relógio do item C está marcando 2 horas, tá? Então, eu tenho aqui essa parte entre o 2 e o 1, que você já sabe que mede 30, e a outra entre o 1 e o 2, que também mede 30, porque foi dividido em partes iguais. Então, eu tenho 2 espaços aqui, porque está marcando 2 horas. 2 vezes 30, esse ângulo em verde aqui vai ser 60 graus. E aqui, 9 horas, vocês já haviam visto no nosso exercício, na nossa atividade complementar, representa o ângulo reto de 90 graus, tá? O de 90 graus, ele representa 1/4 de volta. Então, dividindo a circunferência em 4 partes, 360 dividido por 4 é igual a 90. Vamos lá, continuando. Não dorme não, hein, pessoalzinho do 6º ano? Estamos acabando a correção. Eu quis deixar esse exemplo, tá? Isso aqui não era exercício da atividade complementar, mas vou reforçar. Com esse exemplo, você vai conseguir fazer 2 exercícios que estão na página 127. Então, presta bastante atenção. Qualquer coisa você assiste novamente para te ajudar a fazer. Continuando o exercício 4. Agora, com muita atenção, olhe as retas abaixo e responda se são paralelas, concorrentes, perpendiculares, particulares. Como assim? Como assim nada, né? Isso aqui é uma pegadinha. Particulares, você não aprendeu nada sobre isso. Então, quando você vê alguma palavra estranha ao assunto que você está aprendendo, desconfie. Então, aqui, ó, essa daqui é a primeira que você vai eliminar. Bom, paralelas vocês já viram que são aquelas que nunca se cruzam, nunca se encontram. Então, paralelas está fora. As perpendiculares se encontram, mas precisa formar o ângulo reto, o de 90 graus. Aquele que tem um símbolo de um quadradinho. Não tem nada dele aqui. Então, o que acontece? Elas são concorrentes. Todas as retas que possuem um ponto em comum são concorrentes. Só que dentre as concorrentes existem 2 casos. As perpendiculares, que eu já falei, que precisa ter o ângulo reto, não foi o que aconteceu aqui. E as oblíquas. Então, essas concorrentes aqui também podem ser chamadas de oblíquas. Ok? Exercício 5. Finalmente, professora! Isso, finalmente! Sem ver figuras, classifique cada ângulo abaixo em reto, agudo, obtuso ou raso. Não tem figuras. Nossa, professora, que chato. Não é nada chato, não. É para você aprender, porque nem sempre você vai estar visualizando algum desenho para você saber. Por isso que é importante você saber fazer mesmo sem a figura. Mas onde você tem que se basear para isso? Muito simples, você tem que fazer uma rápida revisão. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Se for uma medida menor que 90, é agudo. Se for uma medida maior que 90, mas menor do que o 180, tá? Tem essa observação. Eu coloquei esse mas aí, essa proposição, porque tem uma observação. Ele é maior que 90, só que menor que 180. Ou raso, que é exatamente 180. Então, aqui, 100 graus. 100 graus é maior do que 90, obtuso. 90 graus é justamente o ângulo reto. 150 graus maior do que 90 graus,
obtuso. 180 graus, exatamente o ângulo raso. 10 graus, olha aí, menor que 90, é o ângulo agudo. 45 graus, menor que 90, também é o ângulo agudo. É isso aí. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas. Até a nossa próxima correção, então. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Deixei a lista de exercícios, avaliação do rendimento que vocês farão na apostila. Lembrando que não tem que sair desesperado para fazer tudo hoje. Tem até quinta-feira para estar enviando as fotos. Até lá, então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!